Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos aí mais uma aula do nosso curso preparatório para a certificação CAPM, PMP, o UPM. É um prazer de novo recebê-los aqui nessa videoaula e nós vamos abordar aqui uma visão agora geral sobre os processos do PMBOK. Nós sabemos que existem 5 grupos de processos, 49 processos. Eu quero apenas fazer uma abordagem geral, depois ao longo do curso nós vamos aprofundar em cada um desses 49 processos e entender toda essa dinâmica aí por trás. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui em relação aos processos é em relação à sua estrutura. Todo processo tem entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Nós precisamos, para poder processar alguma coisa, de insumos, de entradas, informações, documentos, materiais, seja lá o que for. E aí, para processar essas informações, eu vou precisar de ferramentas e técnicas. O que eu vou fazer para transformar isso? E aí, a saída é o resultado dessa transformação, né? Vai ser um documento elaborado, vai ser um plano atualizado, seja lá o que for, né, dentro do processo. Nós vamos detalhar muito isso ao longo do nosso curso, ok? E aí, no que tange os limites do projeto, né, nós temos que definir exatamente quando começa uma coisa, quando termina outra, né? Nós temos aqui um gráfico aqui, lá do PMBOK, que denota o seguinte: nos momentos iniciais, olha, aqui, né, nós temos uma linha que define o momento que o projeto inicia. Nós temos ali um patrocinador que gera documentos de negócios, que tem ali a ideia do projeto, que busca o gerente de projetos, e aí uma vez que ele assina um termo de abertura, nós iniciamos o projeto, né? Nós temos aqui os processos de iniciação, buscamos identificar as partes interessadas, rodamos aqui um PDCA, não é mesmo? Onde nós vamos planejar o projeto, executar o projeto, realizar o monitoramento e controle desses projetos, as entregas serão produzidas aqui, o projeto termina neste momento onde as entregas são direcionadas para os usuários finais, para o cliente, por exemplo, e os registros do projeto voltam para a organização por meio dos ativos de processos organizacionais, ok? Então, definindo os limites, como é que funciona essa relação dos grupos de processos, não confundir com fases de projeto, são coisas distintas, conforme já mencionamos em vídeo anterior, tudo bem? Outro ponto também interessante, né, relacionado com os grupos de processos é que, normalmente, os processos, por exemplo, de iniciação ocorrem na fase de iniciação, lógico, né? Mas muitas vezes um trabalho de iniciação ele perdura sobre um determinado tempo, né? Vejam bem que quando eu inicio o projeto, a maior quantidade de trabalho de iniciação está concentrada nessa etapa aqui, né? Mas depois existe trabalho ainda de iniciação, de registro de partes interessadas, de refino talvez aí do termo de abertura, que são realizados na fase de planejamento, na fase de execução que nós estamos aqui, né? O planejamento, olha que começa logo depois, né? E é a parte onde consome muitas vezes, pelo menos no estilo mais preditivo, consome mais tempo, mais recursos, né, para planejar o projeto e caminha, né, em relação ao tempo do projeto. A execução começando logo depois, olha só, junto com o planejamento, né, os grupos de processo de execução ocorrem com mais frequência nessa etapa. Nós temos o monitoramento e controle, vejam bem, presentes do primeiro dia do projeto até o último dia do projeto aqui, né? E a fase de encerramento, a gente começa a pensar, corrigindo, né? Os grupos de processos de encerramento, né? Onde esses processos começam já a ocorrer. No meio do projeto já começa o seguinte, olha, lá na frente eu tenho que encerrar contrato, lá na frente eu tenho que gerar relatório de lições aprendidas. Então a gente começa a trabalhar desde aqui, vai chegando no final do projeto, né? Os processos se concentram mais nessa etapa até finalizar o trabalho, ok? E aí, pessoal, em relação aos grupos de processo, nós temos aí então 5 grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Vamos entender um pouco de maneira mais abrangente o papel de cada um desses grupos, ok? Na iniciação, por exemplo, é a fase, no caso, onde nós buscamos iniciar os trabalhos,
quando o objetivo e a missão do projeto são identificados, nós temos a seleção do gerente de projetos nessa etapa, há comprometimento de recursos, as partes interessadas são identificadas, né, inicialmente, né. É claro que esse processo de identificação ocorre ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, mas é esperado que na fase inicial do projeto a gente tenha levantado a maior quantidade possível de partes interessadas. E o escopo inicial é definido de maneira muito macro, a gente tem uma ideia do projeto, do cronograma, do que é esperado e que na fase seguinte vai ser testado para ver se pode ser alcançado. E uma vez em posse dessas informações, a gente pode caminhar para a etapa de planejamento, onde nós vamos buscar entender quanto factível o projeto ele é, né? Então, a fase em que nós vamos elaborar cronogramas, orçamentos, alocar recursos, é onde nós vamos definir escopo para que o projeto esteja suficientemente detalhado para ser executado. Então, nessa etapa, nós buscamos isso, buscamos estabelecer planos detalhados, buscamos obter comprometimento da organização, conciliação de estimativas e restrições nessa etapa. O objetivo do projeto é definido e refinado, né? Então, no primeiro momento, na iniciação, nós temos um objetivo muitas vezes macro, e aqui como eu tenho mais informação, eu consigo refinar melhor esses objetivos, né? E trabalhar isso junto com o meu patrocinador. E pessoas são alocadas ao projeto nessa etapa. Uma vez que a gente tem esse plano, esse documento em mãos, nós podemos partir para a etapa de execução, ok? Que busca a materialização daquilo que foi planejado, ok? Tudo aquilo que nós colocamos no papel é hora de executar. E qualquer erro cometido no plano fica evidente nessa fase. É onde que vai aparecer os problemas, né? E aí nós vamos atuar para corrigir. Integração e execução das atividades conforme o plano do projeto e execução do trabalho efetivo. É onde as entregas começam a ser produzidas, né, e finalizadas, ok? Na sequência temos o monitoramento e controle, que envolve os processos que vão ali ser responsáveis por acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, ok? É onde vai ocorrer o controle das mudanças do projeto. Se necessário, nós vamos disparar ações preventivas e corretivas nessa etapa, com base nas informações coletadas a partir da execução do projeto. E por fim, a etapa de encerramento, que é extremamente importante também, que garante o encerramento formal do projeto, encerra atividades, processos ou fases de forma apropriada. Esse é o grande desafio que nós temos nos projetos atuais, na prática mesmo do dia a dia, que é fazer o encerramento formal apropriado dos projetos e define também se os mesmos foram concluídos de maneira satisfatória. Então ocorre a entrega dos produtos e serviços finais, ocorre também a atualização dos ativos e finaliza documentos, encerramento de contratos, documentação de lições aprendidas e aceite final do cliente do projeto. Tudo isso aí envolvendo a fase de encerramento, que é extremamente importante, que muitas vezes os gerentes de projetos na prática acabam relegando ao segundo plano, deixando para lá em função de outras prioridades da organização, e é assunto importante para a gente poder entender porque cai no exame PMP, né? Que a gente parte do princípio que você, como profissional PMP, vai agir diferente.